Olá a todos. É uma alegria estar novamente aqui falando com vocês, né, do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, em Magé, na cidade do Rio. E hoje, já que estamos no mês de dezembro, né, mais sensíveis a esse momento do nascimento de Jesus, o tema de hoje é Jesus e Maria de Nazaré. E para abrirmos essa conversa, vamos ouvir o que o Espírito Emmanuel nos diz através da psicografia de Chico Xavier, nesse livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 8, Jesus veio, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Paulo, Filipenses, capítulo 2, versículo 7. Muitos discípulos falam de extremas dificuldades por estabelecer boas obras nos serviços de confraternização evangélica, alegando o estado infeliz de ignorância em que se compraz imensa percentagem de criaturas da Terra. Entretanto, tais reclamações não são justas. Para executar sua divina missão de amor, Jesus não contou com a colaboração imediata de espíritos aperfeiçoados e compreensivos, e sim, aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Não podíamos ir ter com o Salvador em sua posição sublime. Todavia, o Mestre veio até nós, apagando temporariamente a sua auréola de luz, de maneira a beneficiar-nos sem traços de sensacionalismo. O exemplo de Jesus, nesse particular, representa lição demasiado profunda. Ninguém alegue conquistas intelectuais ou sentimentais como razão para desentendimento com os irmãos da Terra. Homem algum dos que passaram pelo orbe alcançou as culminâncias do Cristo. No entanto, vemo-lo à mesa dos pecadores, dirigindo-se fraternalmente a meretrizes, ministrando seu derradeiro testemunho entre ladrões. Se teu próximo não pode alçar-se ao plano espiritual em que te encontras, podes ir ao encontro dele, para o bom serviço da fraternidade e da iluminação, sem aparatos que lhe ofendam a inferioridade. Recorda a demonstração do Mestre Divino. Para vir a nós, aniquilou a si próprio, ingressando no mundo como filho sem berço e ausentando-se do trabalho glorioso como servo crucificado. É com essa mensagem, meus amigos, meus irmãos, que nós agora pedimos a Jesus, esse amigo de todas as horas, que abençoe esse momento em que estamos aqui dispostos com os pensamentos elevados, com os espíritos conectados ao plano superior, refletirmos sobre as lições dele. Jesus, amigo, nos ilumine, nos proteja, nos abençoe. E que possamos, com essas boas reflexões, transformarmos em nós aquilo que identificamos seja necessário transformar. Fica conosco, amigo, que assim seja. Meus irmãos, quanta beleza nesse ensinamento de Emmanuel. Quantas vezes nos deparamos com aqueles que não nos compreendem as nossas boas intenções, porque nós sabemos como somos repletos de boas intenções. Especialmente quando já afirmamos que conhecemos Jesus. Quando já nos colocamos numa situação em que nós identificamos
alguma melhora em relação àquele homem velho que trazemos ainda dentro de nós. Mas o que Emmanuel vem nos alertar, observando o alerta inicial de Paulo, o apóstolo, é que cabe àquele que já deu esse passo para frente observar muitas vezes a necessidade de dar esse passo para trás, não num sentido de retroceder, mas num sentido de ser humilde, como o próprio Jesus foi desde o início. É o próprio Emmanuel que nos fala sobre a vinda do Mestre, no livro A Caminho da Luz. Nesse livro, também pela psicografia de Chico Xavier, Emmanuel, no capítulo 12, enuncia a vinda de Jesus. E um pouquinho antes, no finzinho do capítulo 11, nós podemos ler, num subtítulo, Nas Vésperas do Senhor, o seguinte: o Cristo reúne as assembleias de seus emissários. A Terra não podia perder a sua posição espiritual, depois das conquistas da sabedoria ateniense e da família romana. Então, havia uma série de dissidências, de discórdias, de questões religiosas, né, de questões de poder, muita desigualdade social. Então, nós estamos no momento em que o Cristo, governador do nosso planeta, identifica que é chegada a hora dele próprio estar conosco. Como Emmanuel nos diz, é então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. A lição do Salvador deveria agora resplandecer para os homens, controlando-lhes a liberdade com a exemplificação perfeita do amor. Porque ser livre com Jesus é isso. É ser livre com amor. É ser livre identificando o próximo, identificando o espaço, a personalidade, as características do próximo. Então, é ser livre com esse amor que respeita o outro, que aceita o outro como ele é, mesmo quando se discorda do outro. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. Porque nós já sabemos, quanto mais estudamos os evangelhos e o espiritismo, nós já sabemos que não há improvisos, que as coisas não são feitas de supetão. Então, Jesus organizou tudo isso junto com a sua pleiade de espíritos benfeitores, né, e crísticos. Organiza, então, a sua vinda. Organiza todo o contexto também da sua vinda. A sua equipe. Que maravilha, né? E mais adiante, na sequência, Emmanuel diz: uma atividade única registra-se, então, nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, que era Roma, né? Viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. Como deve ter sido esse momento da vinda em si, da noite do nascimento de Jesus, como nos foi narrado, né, pelo Evangelho de Lucas. Então, Emmanuel nos diz: a manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade.
E enquanto alvorecia uma nova era para o globo terrestre, nunca mais se esqueceria o Natal. A noite silenciosa, noite santa, né? Emmanuel, ele fala essa expressão, noite silenciosa, noite santa, entre aspas, numa referência ao original em alemão da música que a gente canta aqui como Noite Feliz, né? Por uma questão ali de ajuste à melodia, a letra e a melodia, a gente fala Noite Feliz. Então, essa noite silenciosa, essa noite sagrada, santa, é a noite em que devemos relembrar esse nascimento constantemente, né? Por isso a gente comemora o Natal no mundo cristão. Mas, nessa noite, o que aconteceu? A gente se reporta ao nascimento de Jesus, né? A gente se reporta à manjedoura, mas a gente poucas vezes reflete por que isso aconteceu, esse momento tão sublime, planejado por Jesus, como a gente lê no texto, que contou com toda uma equipe para a sua vinda, né? Não só naquele momento, mas durante toda a sua estadia aqui conosco, a gente pouco reflete por que naquele lugar. E no Evangelho de Lucas, né, que é o evangelho basicamente narrado por Maria, porque Lucas não conviveu com Jesus, no capítulo 2, Nascimento de Jesus, a gente pode ler: e sucedeu que naqueles dias expediu-se um decreto de César Augusto para que toda a terra habitada se registrasse. Então era o censo. E todos iam registrar-se, cada um em sua própria cidade. José também subiu de Nazaré, José, o pai de Jesus, na Galiléia, à cidade de Davi, que se chama Belém, a fim de registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam lá, em Belém, completaram-se os dias para o parto, e ela deu à luz seu filho primogênito, enfaixou-o, deitou-o na manjedoura, porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Essa é a versão do Haroldo Dutra Dias, né? Do Novo Testamento. Então, vamos relembrar aqui essa última frase. Porque não havia lugar para eles na sala de hóspedes. Ou seja, não havia um lugar para eles serem hospedados. As hospedarias, por conta de tudo aquilo que estava acontecendo, diziam-se lotadas para José e Maria. E ela, né, a ponto de dar à luz, imagina, né, no lombo de um jegue, com uma barriga, aquela barriga já grande, mas não havia lugar para eles. Então, enquanto Jesus já tinha compreendido que era a hora dele vir estar conosco, infelizmente, nós ainda não havíamos compreendido que era a hora dele estar conosco. Então, nós, humanidade, né, seres desse mundo, ainda iludidos com o mundo, nós fechamos as portas a eles. Nós fechamos as hospedarias a eles. E eles buscam, então, o lugar que os acolhesse, e que foi uma estrebaria. Então, era um lugar da simplicidade, da humildade, a primeira lição de Jesus, e não só de Jesus, mas de José e Maria para todos nós. Porque não consta do Evangelho e não consta das Escrituras que eles, naquele momento, tiveram um acesso de raiva. Que eles, e Maria já sabia que ela era bendita, ela já sabia que carregava o Filho de Deus, né? com toda a autoridade moral que Jesus tinha e tem,
No entanto, eles não impuseram a ninguém essa autoridade moral. Eles não impuseram a ninguém que deveria haver um espaço para eles, como nós provavelmente faríamos. Então, a primeira lição, e a lição tão importante, porque tantas vezes a gente procura reviver esse nascimento de Jesus, a gente procura, nesse período, né, que a gente chama aí de festividades de Natal, enfeitar a nossa casa, trazer luz e brilho, e isso, de forma alguma, é um problema. O problema é que, muitas vezes, a gente faz tudo isso e se esquece do mais importante, que é relembrar todo o ensinamento dessa noite de Natal para nós. Pensar que há quanto tempo nós fechamos as portas das nossas hospedarias a Jesus e a todos aqueles que representam Jesus. Ou seja, qualquer outro ser, qualquer indivíduo é o nosso próximo. E Jesus nos ensinou que, fazendo o bem ao nosso próximo, estamos fazendo bem a ele. Que alimentando o nosso próximo, é a ele que alimentamos. Que saciando a sede do próximo, que dando vestuário, que dando abrigo, que visitando-o quando doente ou encarcerado, é o próprio Jesus que fazemos. Mas há quanto tempo não somos, ou ainda não conseguimos ser, estrebarias? Somos essas hospedarias fechadas. Por que não conseguimos que o nosso coração seja efetivamente manjedoura? Porque Emmanuel continua esse texto, agora já no capítulo 12, com o subtítulo de Manjedoura. Ele diz assim para nós: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. E não foi o que os três, nos ensinaram? E não só eles, mas toda aquela ambiência, todo aquele lugar, os pastores nos ensinaram isso. Os pastores, né, como o texto inicial que eu li, os pastores pouco conheciam, inclusive, por exemplo, de letras, né? Talvez nada. No entanto, eles já tinham o coração preparado para receber Jesus. Eles tinham aquela humildade necessária. Eram aquelas pessoas que iam para as estrebarias, passar a noite com os animais para cuidar deles. Por isso, quando José e Maria chegam à estrebaria, eles encontram os animais e os pastores. Então, Emmanuel diz, começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, Jesus, já naquele momento, e antes dele, né, entregava tudo isso a nós. Mas nós precisamos desenvolver em nós essa manjedoura para acolher todos esses exemplos. Né? A Amélia Rodrigues, nesse livro aqui, Vivendo com Jesus, no capítulo 1, ela tem uma frase que me chama muito a atenção, e a Amélia Rodrigues, em vários outros ensinamentos, ela nos fala sobre essa frase: nunca haveria lugar para ele no mundo. Então, em relação ainda a essa questão da noite, que a gente chama, né, de noite de Natal.
Então, não havia lugar, e nunca haveria lugar para ele no mundo. Se a gente pensar bem, né? Não havia lugar para Jesus no mundo. Nem ele o necessitava, porque ele é o Senhor do mundo. Então, não é do mundo que Jesus precisa, nem de um lugar no mundo. Ele está acima disso. E estando acima disso, ele nos dá o seu grande exemplo de não impor a nós a sua autoridade moral, mas de esperar que a gente desenvolva esse coração, né, apto a entendê-lo e, mais ainda, a efetivamente entender que ele é o nosso modelo e guia, como os Espíritos nos disseram no Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou, né, qual era aquele grande exemplo, o maior exemplo que Jesus, que Deus tinha nos dado para nos servir como modelo e guia. E os Espíritos nos respondem que é Jesus. E a sua amplitude de exemplos, ela já começa que mesmo com todo esse cabedal desse espírito, ele não prescindiu de ter uma família. Ele não dispensou ter uma família. Então, quando a gente olha essa noite de Natal, a gente vai pensar, como se diz popularmente, quando nasce um filho, nasce uma mãe. Então, a gente vai pensar também, e o pai, né, logicamente, mas como hoje nossa proposta aqui é refletirmos a respeito de Jesus e Maria de Nazaré, eu quero agora que a gente pense naquela mulher também. Naquela mulher que se torna mãe não naquele momento, mas que se torna mãe meses antes, quando recebe a visita, né, do Espírito Gabriel, do anjo Gabriel, e que, demonstrando já a sua fé e demonstrando a altura do seu espírito, ela diz: eis a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra ou a tua vontade. Então, Maria é esse espírito. É esse espírito que transborda essa confiança em Deus. É o espírito que nos mostra esse exemplo também de humildade, como eu falei, de paciência. E naquele momento, então, ela também, acho que aconteceu aqui, ela também nos mostra a sua resignação. Que, aliás, ela vai demonstrar ao longo de toda a sua existência, né? E por que Maria, né? E mais uma vez eu recorro a Emmanuel. No livro, esse livro que eu gosto muito, Religião dos Espíritos, Emmanuel, no capítulo A Mulher ante o Cristo, ele traz aqui uma explicação para a gente. Ele diz o seguinte: um dia, buscando alguém no mundo para exercer a necessária tutela sobre a vida preciosa do embaixador divino, Jesus, o supremo poder do universo não hesitou em recorrer à abnegada mulher, uma menina praticamente, né? Em torno dos seus 14 anos de idade. Escondida num lar apagado e simples. Humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração. E desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus.
Como Emmanuel é feliz nas palavras que usa para retratar algo, seja num ambiente, numa paisagem, mas observemos como ele retrata a personalidade de Maria. E essa grandeza desse espírito, como eu coloquei. Então, como a gente poderia dizer, aparentemente, a menor entre as mulheres. E, no entanto, Maria é um exemplo também para todos nós, por toda a sua vida. Né? E a gente vê que, como era importante que Jesus tivesse a tutela, fosse educado por um espírito como esse, sem tirar a importância de José. Né? Então, vem ali o espírito que nos mostra um exemplo maior do que é ser mãe. E esse ser mãe, ele não necessariamente é ser uma mãe ali, né, como a gente entende uma mãe biológica, mas ter esse espírito maternal, esse espírito que educa com energia e com muito amor. Esse espírito que procura sondar como é o outro. Porque é isso que se espera de um grande educador. O educador, ele pode ter dentro dele uma série de títulos e de capacidades. No entanto, quando ele se propõe a educar alguém, né, nesse sentido também de que ele também vai aprender, né, porque todos nos educamos, mas quando ele se propõe a essa tarefa, ele precisa estar atento. Ele precisa sondar quem é aquele espírito que está com ele. E cada um, como a gente diz popularmente, cada um é cada um. Então, cada ser trará características individuais. E longe da gente querer aqui fazer uma redundância, é porque é efetivamente assim. E Maria, ela nos demonstra, através do seu exemplo, essa maternidade atenta, que eu acho muito importante que a gente pense. Nesse livrinho aqui, Boa Nova, que é um livrão, no capítulo 2, se não me engano é o 2, Jesus e o Precursor, Isabel e Maria estão conversando. Isabel, prima de Maria, mãe de João Batista, o Precursor. E eles são primos. Então, Maria e Isabel estão ali abrindo os seus corações de mães, comentando como são os seus filhos, que eles são diferentes do habitual, do que elas viam. Maria, nessa narrativa de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier, Maria demonstra para nós a mãe atenta que era. Porque ela observava que o filho, ainda muito novinho, era uma criança que muitas vezes estava a sós, refletindo sobre a vida. Ou que, quando estava com as outras pessoas, trazia ensinamentos muito profundos. Era um menino já muito caridoso. Então, ele atendia aos mais necessitados. Ele se preocupava de uma maneira realmente sincera com os mais necessitados. E Maria observava tudo isso. Chegou um ponto, e ela narra isso aqui nessa passagem, que ela vendo, né, na sinagoga como é que Jesus se comportava, os argumentos que ele usava, ela fala com José, e eles falam ali com os superiores, né, a respeito dessas características. E eles, então, pensam que o melhor para Jesus seria começar a frequentar aquele ambiente, né, para se preparar para aquilo. Mas Jesus diz a Maria, de maneira muito natural e espontânea, no dia seguinte a isso, sem saber, imagina, ele sabia de tudo, né?
ele diz a ela: mãe, que queres tu de mim? Acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Então, essa mãe atenta, observadora, que sonda aquele espírito e que pensa o que é melhor para ele, também é capaz de ouvir o seu filho, de ouvir e confiar nele. Porque o que Jesus vai pedir a ela logo em seguida, na verdade não a ela, mas a José, é para trabalhar sim, mas é para trabalhar com o pai na carpintaria. E ela diz a Isabel, como se ele nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e do esforço próprio. Que espírito humilde, capaz de compreender a lição que o filho estava trazendo a ela, porque às vezes isso acontece. Às vezes, nós temos, e aqui vamos fazer uma comparação distante, né? Mas vamos imaginar pais e mães responsáveis por seus filhos, e que às vezes, realmente, com toda a boa intenção, imaginam todo um trajeto de educação e de aperfeiçoamento para aquele espírito. Mas nem sempre aquilo que a gente supõe que vai ser o melhor para aquele espírito é o que aquele ser realmente necessita, ou o que ele quer. É claro que a gente está falando aqui de Maria e de Jesus. E Jesus já era um espírito, né, que não precisava ser preparado para estar com Deus, como ele diz, ele já estava com Deus. Mas eu acho que esse ensinamento ele serve também para nós, como educadores. Porque é também da gente compreender quando essa vontade dos seres que são nossos tutelados, ela nos demonstra algo mais daquilo que a gente pensava, porque às vezes a gente pensa muito igualzinho, né? Como o mundo exige. E às vezes a gente tem conosco um espírito que está realmente com uma capacidade que está além da nossa. Então, como é importante pensar a respeito, né, dessa mãe atenta e que confia no seu filho. Essa confiança, ela vai ser assim, uma característica realmente do relacionamento entre mãe e filho aqui, entre Jesus e Maria. E a gente, quando chega na primeira, digamos assim, no primeiro milagre, né, dito assim dessa forma, de Jesus, que é nas bodas de Caná, que nos é narrado pela Amélia Rodrigues, no livro Quando Voltar à Primavera, no capítulo 2, e Amélia Rodrigues nos diz o seguinte, que essa é a única passagem da Boa Nova que se dá em clima de alegria. Então, ali, o que estava acontecendo é que Jesus já tinha se ausentado do lar, Maria, então, ele já não estava no mesmo lar de Maria, e que eles são chamados para a mesma festa de casamento. Então, que Maria já estava assim, muito feliz porque iria revê-lo, iria estar novamente com ele, iria desfrutar desse afago mesmo, né? Que era um bom relacionamento entre os dois. Então, ela observa, já com horas do casamento andando, ela observa que iria faltar vinho. E ela já sabia quem era o filho. E ela chama o filho e confidencia isso a ele. E ele, a princípio, né, o Evangelho vai nos dizer que ele, a princípio, vai dizer para ela, minha hora ainda não é chegada. No entanto, né, ele vai transformar a água em vinho. E a Amélia Rodrigues, ela, eu acho assim, brilhante nos apontamentos dela. Primeiro,
porque ela identifica nessa passagem que ali se inicia Maria como a grande intercessora dos homens junto a Jesus. Maria como uma mediadora. Então, Maria como esse espírito, né? Que a princípio a gente vai pensar, né? Jesus realmente como modelo e guia, mas Maria fazendo essa ponte, esse espírito atento também a todos nós, como uma grande mãe, a grande mãe atenta que sonda os nossos corações. Então, esse é o primeiro apontamento que a Amélia Rodrigues nos faz. E o segundo apontamento, que não está assim tão, dessa maneira, talvez tão explícito, mas que eu quero trazer essa reflexão aqui a vocês, com vocês, que é a seguinte: o que acontece a partir dali é que os discípulos que estavam com Jesus naquele momento, aquilo marcou demais. A partir desse momento, né, que a gente chama aí um marco inicial do seu ministério público, né, Jesus passa a ser relativamente famoso, mas a reflexão que eu quero trazer é que aquele momento era um momento de alegria. E aí, quem é capaz de perceber Jesus na alegria da vida? Muitas vezes eu vejo uma frase, eu nem gosto muito, não, mas as pessoas colocam, né? Como é que se entra para o Espiritismo? Pelo amor ou pela dor? Eu não gosto muito desses extremos, eu gosto de pensar que existem muitas nuances no meio disso tudo, né? E, na verdade, o que existe é o momento certo. Mas eu acho que essa reflexão cabe aqui, porque muitas vezes nós só vamos realmente abrir essa porta, nós só vamos efetivamente nos preocuparmos com algo a mais, com o que realmente é profundo e essencial na vida, não nos momentos de alegria, como nas bodas de Caná, mas nos outros momentos. Talvez seja por isso que, como essa autora espiritual, através do Divaldo Franco, nos diz nesse livro, talvez por isso essa seja a única passagem desse momento realmente de muita alegria. Porque para nós ainda é necessário que a gente passe pelas tristezas e pelas dores, pelos sofrimentos e pelos testemunhos, para realmente compreendermos Jesus, né? Bom, Jesus é esse espírito que, então, recapitulando aqui, né, ele já sabia o momento correto de vir, ele tinha toda uma equipe, e a gente percebe também a sua grandiosidade dentro dessa humildade quando ele dispensou intermediários para nos dar o seu exemplo. Então, desde a manjedoura até a cruz, ele passou por tudo que ele precisava passar para nos mostrar sua coerência, que vai muito além daquilo que ele falou e que, com certeza, é tudo aquilo que ele viveu. Por isso ele é o grande exemplo, esse grande professor, né, que reúne ali a teoria e a prática, né? Então, realmente, para ele, nunca houve lugar no mundo. Ele, na verdade, ele triunfou sobre o mundo. Ele nos mostrou o que é realmente o reino de Deus, que não é desse mundo. Mas olha que interessante. A gente precisa desse mundo para desenvolver o reino de Deus em nós. Porque é passando pelas intempéries que vamos passar, pelas nossas provas e expiações, é que vamos conseguir efetivamente desenvolver esse reino de Deus. Na maioria das vezes é assim, né? Como eu disse. Então, essas grandes reflexões que a gente faz a respeito das transformações que se exercem em nós a partir do momento que a gente conhece Jesus. Porque esses primeiros discípulos,
eles são para nós, foram e são, como um perfume. No sentido de que a gente continua falando aqui do respeito à hora de cada um. Então, é uma fragrância que se espalha suavemente através dos seus exemplos. E é assim que nós também devemos ser, como nos disse lá no início, aquela primeira mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida. Então, a gente é realmente cristão, eu penso assim, quando a gente não se dá conta de que está deixando uma marca inapagável de Cristo, do Cristo, nas pequenas atitudes que temos. É claro que a gente também pode fazer o oposto, e infelizmente muitas das vezes ainda vamos fazer o oposto, porque somos imperfeitos ainda, então ainda vamos deixar marcas ruins. Mas, conhecendo Jesus, temos o potencial para deixar marcas profundas e boas. E desenvolvendo a humildade, não nos damos conta de que estamos fazendo isso. Esse é o verdadeiro Natal. É o Natal de todo dia. É deixar Jesus vir a nós, se instalar em nós e ser Jesus na prática da vida diariamente, constantemente. Né? Como a gente fala, como eu ouvi hoje uma amiga me compartilhando uma história, nos falando quem é médium 24 horas por dia. Bom, e se somos todos médiums? É claro, ali era um contexto mais específico, mas, enfim, somos cristãos 24 horas por dia. Não somos cristãos apenas quando vamos no centro espírita, ou quando distribuímos um alimento, ou em atividades que estão já rotuladas mesmo como atividades de caridade. Devemos ser cristãos a todo momento, porque foi assim que Jesus fez. Né? Ele foi cristão mesmo lá na carpintaria, com certeza. Ele compreende esse nosso titubear. Né? Jesus compreende que a gente ainda avance e recue, avance e recue. Né? E a própria personalidade de Maria também nos mostra isso. Não chega a ser um titubear, mas o Humberto de Campos relata para nós, no livro Lázaro Redivivo, uma leitura que eu também indico a todos, muito profunda, pela psicografia do Chico Xavier, no capítulo 2, A Escrava do Senhor. Eu até peço desculpas se eu já falei sobre esse capítulo aqui alguma vez com vocês, porque eu gosto muito desse capítulo. Porque Humberto de Campos nos narra ali que Maria fica sabendo, através do João, que Jesus foi detido. E a primeira coisa que ela vai fazer é rezar. É pedir a Deus que interceda pelo filho. E logo em seguida ela fica sabendo que ele foi encarcerado. E ela novamente toma essa providência de fazer a sua prece. Depois ela fica sabendo que ele foi acusado pelos sacerdotes. E ela, inclusive, tenta ver Jesus. Eles não deixam e ela já vai vê-lo humilhado pelas ruas, né? Com aquela coroa de espinhos, etc. Então, ela o vê em sofrimento ali nas ruas. E consegue, Humberto de Campos, ele narra exatamente o momento em que os olhares do filho e da mãe se encontram. E ela diz ali, e ele diz ali para a gente, que era um olhar de Jesus sereno e resignado. O olhar mais significativo que ele endereçou a ela, de toda a sua existência. Mais uma vez, a gente vê essa relação de amor e de cumplicidade entre mãe e filho. Ela acalma o coração, continua em prece e continua naquele desejo materno de querer que o filho saia daquela situação.
ela sabe que Jesus é inocente. Então, ela continua pensando, né, que Deus vai interceder pelo filho. Até que vem aquele julgamento ali público, né? Nem sei se é um julgamento propriamente, mas a escolha, né? Barrabás ou Jesus. E ela tem certeza que o filho vai ser escolhido para não passar por nenhum suplício mais, que ele vai ser liberado. Mas não é Jesus. Ela entendia que o povo recebia tanto de Jesus. O povo, então, iria escolher Jesus, mas não é o que ocorre. E ela, nesse momento, ela faz aquela indagação que eu acho que todo mundo que ama faz mesmo nessa hora. Onde está o Eterno, que não me ouve as orações? Essa é a fala de Maria. Fala de um coração de mãe. E a coisa continua. Ela vê, né, o filho ali com a cruz, carregando a cruz, e ele sendo içado ali no madeiro, até que ele fala, né, com ela e com João que estava ali, né, o apóstolo fiel que estava ali com ele. Mas em todo momento, Humberto de Campos vai nos mostrando que Maria estava totalmente em prece, mas sempre dessa forma, achando, né, poxa, se o meu filho é inocente, Deus vai interceder e isso vai ser liberado. Até que no momento que a cabeça de Jesus pende, ela revive a sua vida com Jesus. A começar por aquele momento lá atrás, em que o anjo Gabriel vem falar com ela. Então, ela compreende naquele momento, olha como ele diz, que Deus atendera-lhe os rogos, suas preces, não segundo os seus anseios de mãe, e sim de acordo com os seus planos divinos. Como é importante esse ensinamento? Esse ensinamento da resignação, que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Kardec vai publicar em 1864, a gente lê ali, a resignação é o consentimento do coração. É uma virtude que está ali pareada com a doçura. Por isso está no capítulo 9. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. Então, Maria nos mostra ali essa resignação naquele momento extremo do filho. E essa resignação requer muita, não só muita fé, mas muita coragem. Porque se naquele momento ela não tivesse agido dessa forma, que exemplo ela seria para nós? Como ela continuaria os seus dias? Porque todos nós passamos por situações difíceis. Mas como seria a continuidade dos seus dias após aquele momento tão difícil? O mais difícil, sem sombra de dúvidas, de toda a sua vida. Mas o que acontece, que depois é narrado pelo mesmo Humberto de Campos no Boa Nova, no último capítulo, é que Maria segue para Éfeso com João, e lá, o que ela faz? Ela atende os necessitados. Atende não apenas fisicamente, o corpo orgânico, auxiliando aqueles que chegavam até ela, mas principalmente a alma. Até que, num determinado dia, chega para ela um mendigo, e que, ao invés de pedir, fala de Deus. E ela, meu Deus, que voz é essa? Quem é esse ser que não vem me pedir, mas que vem me doar? E ela reconhece o filho. E o filho chama, o filho estende os braços, Jesus estende os braços à sua mãe. E chama Maria. O mundo, a perspectiva, a visão terrestre, Maria entrava em coma. Mas a visão do outro plano que Humberto de Campos nos traz é o desprendimento de Maria. E Maria se desprende nos dando qual exemplo? O exemplo de ser a escolhida, a bendita,
inativa? Não. O exemplo daquela mulher que naquele momento deseja rever, melhor dizendo, a Galileia, o lago de Genezaré, onde Jesus pregava, e deseja, já sabedora do que acontecia, ver aqueles que sofriam perseguição por amor a Jesus. Então, é nessa hora derradeira que Maria vai até os cárceres, vai consolar aqueles corações dos primeiros mártires do cristianismo. E não apenas isso, mas ela pede a Deus. O que ela trazia? Como ela podia deixar com aqueles corações, com aquelas almas, né? Aqueles seres que estavam tão macerados, desacreditados, talvez. O que ela poderia deixar aqueles seres? E o que ela faz é deixar a alegria. Ela vai até uma jovem e fala para essa jovem, inspira essa jovem no seu ouvido espiritual. Canta, minha filha. E a partir dali, aqueles seres desacreditados pelo mundo, porque o mundo não tinha lugar para eles, começaram a cantar. Quando nós pensamos em espíritos como, em seres como Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, olha só a afinidade que esses seres sempre demonstraram e demonstram por Maria. Quantas vezes Chico Xavier, no seu imenso aprendizado e no seu imenso ensinamento de vida, nos disse, isso também passa. Que é o grande ensinamento de Maria. Isso também passa, meus irmãos. Que esses seres, Jesus e Maria, eles realmente possam estar nos nossos corações, nessa confiança em Deus, de que, às vezes, o momento é muito difícil. Muitas vezes é muito difícil. É muito ruim. Mas Jesus e Maria não foram poupados de nenhum momento ruim. E nos mostraram a verdadeira vida. Mesmo quando aqui, entre nós, eles eram libertos. Eles eram dóceis, resignados. Nós podemos também. Precisamos imitá-los. Porque quando nós buscamos a cura do próximo, é a nós mesmos que nos curamos. Ivone do Amaral Pereira, já caminhando aqui para o final, Ivone do Amaral Pereira narra para nós a legião dos servos de Maria. Então, seres abnegados, próximos a Maria, que vivem junto das zonas onde estão os suicidas. Não apenas recolhendo os suicidas, mas levando-os para o Hospital Maria de Nazaré. E não apenas recolhendo e tratando, mas buscando a reeducação desses seres na Mansão da Esperança. É todo um trabalho. Né? Que coisa maravilhosa. Buscando o reparo. Eu quero terminar a nossa reflexão falando sobre o que é esse espírito. Também peço perdão se já li isso aqui para vocês. Mas como nos narra Maria Dolores, no livro Maria, Mãe de Jesus, Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento.
Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz: meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado, claramente agressivo. Sou um morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio, julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis aqui a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer neste inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. Judas interrompeu-a e bradou, rude e pasmo: mãe, não me venhais aqui com mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. Ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo de meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros, chamou-me monstro por sinal, disse que eu era unicamente o espírito do mal, intimou-me a terrível retrocesso, mandando que apressasse o meu regresso para a zona infernal, de onde, por certo, eu vinha. Ah, detesto lembrar a horrível mãe que eu tinha. Não me faleis de mães, não me faleis de amor, sou apenas um monstro sofredor. Ainda assim, disse a dama docemente, por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero ver-te de novo, a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra, perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento, numa nova existência de esperança. Levar-te-ei comigo a remansoso abrigo, dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sou divina mulher, sois divina mulher, irradiando amor. O anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela, a fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Esse, o exemplo que Maria continuou a nos dar, o exemplo da misericórdia, assim como seu filho. O exemplo do perdão, assim como seu filho.
que nós sejamos capazes de estender as mãos, mesmo àqueles que nos causam sofrimentos. É o que eu desejo a todos nesse Natal. Nesse Natal, que sejamos manjedoura e que recolhamos esses exemplos para também continuarmos esse elo do bem diariamente. Eu deixo com vocês, se for possível, se a gente conseguir, a música Eu Encontrei Jesus. Um Feliz Natal a todos e que a paz de Jesus permaneça com todos nós. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade. Fiquem todos com Deus. Que assim seja. Jesus nasceu.